Novamente bem-vindos ao canal. Na videoaula de hoje a gente vai começar a falar um pouquinho acerca das funções inorgânicas. As substâncias químicas, elas são divididas em grupos, né, que são chamados de funções químicas ou funções inorgânicas no caso. Uma função química corresponde ao conjunto de substâncias que têm propriedades químicas e estruturais semelhantes. Por exemplo, em uma reação química, todos os compostos classificados como ácidos terão um comportamento semelhante porque apresentam uma característica estrutural comum. Então, nós vamos trabalhar nessa videoaula, em especial, uma função inorgânica chamada de ácidos. Vamos conhecer um pouquinho acerca dessas substâncias químicas e até que ponto elas estão presentes no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Lembrando umas características gerais dos ácidos, né? Os ácidos, eles apresentam sabor azedo, né? São identificados pelo sabor azedo que possuem. É claro, lembrando, gente, que existem muitos ácidos que são venenosos, né? São perigosos. Então, no laboratório, a gente usa outros critérios, né, para determinar a característica do ácido. É claro que eu não vou sair, né, gente, no laboratório provando substâncias químicas, porque muitos dos reagentes são tóxicos. Então, no nosso dia a dia, não é isso? Os ácidos estão presentes em alguns alimentos, como a laranja, o limão, a acerola, o vinagre, né? Porque a gente já identifica logo de cara o sabor azedo dessas substâncias. Então, é um indicativo de que há a presença de ácidos ali compondo esses alimentos. Eles conduzem eletricidade quando dissolvidos em água. Quando dissolvidos em água, eles sofrem um fenômeno interessante chamado de ionização. Eles originam íons positivos e negativos. E esses íons são capazes de conduzir corrente elétrica, como a gente observa aqui nesse esquema, né? Sendo capaz de até mesmo acender a lâmpada. Corroem metais como alumínio, ferro, cromo. Os metais como o ouro e a prata, eles geralmente apresentam uma resistência maior à corrosão provocada por ácidos, sendo por isso denominados como metais nobres. Eles avermelham, ou seja, eles adquirem um tom avermelhado quando entram em contato com o papel de tornassol. O papel de tornassol, que é esse que está representado aqui na figura, é um indicador ácido-base que a gente vai estar falando melhor na segunda videoaula, na qual eu vou estar caracterizando as bases e logo após falando do pH, dos indicadores ácidos bases, e a gente volta aí no papel de tornassol, tá? Então ele é um indicador ácido base. Geralmente em contato com substâncias ácidas, o papel de tornassol, que é naturalmente amarelado, ele adquire um tom entre o rosa e o vermelho, né? Um rosa avermelhado, tá bom? Indicando que ali há a presença de uma substância ácida. E agora a gente vai ver alguns ácidos, né, e as suas aplicações no nosso dia a dia. Nós temos o ácido clorídrico, cuja fórmula química é o HCl. O ácido clorídrico ele é encontrado no nosso organismo, né, ele entra na composição do suco gástrico, que é produzido no estômago, e tem um papel importante na digestão dos nossos alimentos, principalmente nos alimentos ricos em proteínas, tá? Na sua forma impura, o ácido clorídrico ele é comercialmente vendido com o nome de ácido muriático, utilizado para a limpeza de pisos, né? Aqueles pisos que já se encontram com crostas, né? Bastante sujo. Então o pessoal coloca o ácido muriático, vendido assim, dessa forma, ou com outro nome, não é? Para poder limpar o piso. O ácido muriático, ele é, na verdade, o ácido clorídrico dissolvido, né, em água aí. E aqui o ácido clorídrico comercial e a presença dele, claro, no nosso suco gástrico. O ácido sulfúrico, cuja fórmula é H2SO4, ele pode ser aplicado na produção de compostos orgânicos, como plásticos, fibras, corantes, não é isso? Nas ligas metálicas também ele é utilizado para a limpeza dessas ligas metálicas e dos metais no geral, constituem os principais componentes das baterias de automóveis, né? As baterias são alimentadas aí com ácido sulfúrico, e em locais com alta taxa de poluição atmosférica, o ácido sulfúrico é um dos responsáveis pela chuva ácida, pelo fenômeno da chuva ácida.
A queima de combustíveis fósseis libera muitos compostos de enxofre na atmosfera. E esse enxofre, ele reage com o vapor de água presente na atmosfera, formando alguns tipos de ácidos, como o ácido sulfúrico, claro, em pequenas quantidades, mas provocando um efeito cumulativo, né? Se essa chuva é produzida constantemente, ela vai gerar problemas tanto na construção civil, como a gente observa aqui, né? Essa estátua ela foi totalmente corroída por causa da presença da chuva ácida, que é muito comum nos grandes centros urbanos. Também vai poluir a água, vai poluir o solo e vai até mesmo provocar problemas de saúde em nós seres humanos, tá bom? Depois do ácido sulfúrico, nós temos o ácido nítrico. O ácido nítrico, cuja fórmula é HNO3, é o segundo ácido mais fabricado e mais consumido na indústria. Sua maior utilização ocorre na fabricação de fertilizantes, como salitre. Você já deve ter visto comercializado em algumas casas rurais ou até mesmo em alguns supermercados. E explosivos, tá? Nossa, que diferença, né? Saiu do fertilizante para o explosivo. Opa, perdão, gente. Explosivos como a nitroglicerina, que é o nome químico da dinamite, né? Que nós conhecemos. O trinitrotolueno, que é o TNT, não é o tecido não tecido, agora digamos, explosivo mesmo, extremamente perigoso. E a trinitrocelulose, que é chamado de algodão pólvora, que também é caracterizado como explosivo. Então, o ácido nítrico não é brincadeira, né, gente? Utilizado aí na produção de explosivos como a dinamite, o TNT e o algodão pólvora. Depois nós temos o ácido fosfórico, H3PO4, a sua fórmula química. É usado na fabricação de vidros, né, como aditivo na fabricação de refrigerantes, né, entra na composição de refrigerantes, principalmente de refrigerante do tipo cola, atuando como acidulante, ou seja, intensificando o gosto ácido, conservante, controle no equilíbrio do pH, no nível de açúcar. Então, e para nós, não é isso? No nosso caso, quando nós ingerimos muito refrigerante, aumenta a dosagem do ácido fosfórico no nosso organismo, podendo nos prejudicar, né? Contribui aí para a retirada de cálcio nos ossos, né? Tornando os ossos um pouco mais fracos, tá bom? Então, o ácido fosfórico é usado na fabricação de vidros e também entra como aditivo na fabricação de refrigerantes do tipo cola. Aí nós temos o ácido carbônico, H2CO3, que é encontrado nas bebidas gaseificadas, né, como água com gás, nos refrigerantes, né? Então, refrigerantes além do H3PO4, que é o ácido fosfórico, também apresentam ácido carbônico, né, H2CO3. E ele é o responsável, né, pela formação de bolhas presentes nesses líquidos, nessas bebidas gaseificadas, tá bom? O ácido fluorídrico, cuja fórmula é o HF, ele possui a capacidade de corroer o vidro, por isso ele deve ser guardado em flascos de plástico, né? Você observou que os demais ácidos em laboratório são guardados em frascos de vidro. O ácido fluorídrico ele não pode ser guardado em frascos de vidro porque ele corrói o vidro. Então ele é naturalmente vendido e comercializado em frascos de plástico, como a gente observa aí na figura. E ele é usado para impressionar o vidro, tá bom? Marcar e gravar o vidro, como a gente observa aqui a numeração, né, no vidro aí que compõe as janelas, não é isso, dos automóveis, painéis de automóveis, algumas taças, né, que são decoradas, inscritas diretamente no vidro. Então, a substância usada para provocar essa inscrição, essa gravura no vidro, é o ácido fluorídrico. Bom, depois que nós conhecemos um pouquinho, né, de maneira bem simples, alguns tipos de ácidos, agora vem o conceito de ácido segundo o cientista Arrhenius, né? Para o químico sueco Svante August Arrhenius, ácidos são compostos que, em solução aquosa, ou seja, dissolvidos em água, eles ionizam-se e produzem como íon positivo apenas o cátion hidrogênio H+. Então, os ácidos, segundo o cientista Arrhenius, eles ionizam-se na presença de água, ou seja,
A ionização é a formação de íons pela quebra de uma ligação covalente, ou seja, a substância de origem ela não é naturalmente formada por íons, só em contato com a água é que os íons serão formados, e eles sempre liberam, né, no caso os ácidos, segundo Arrhenius, sempre liberam como íon positivo, ou seja, como cátion, o H+, como a gente observa aqui ó, nesses 3 exemplos. O ácido clorídrico dissolvido em água libera o íon H+, e o Cl-. O ácido nítrico dissolvido em água libera o íon H+, e o íon NO3-. Né? O ácido sulfúrico dissolvido em água libera o íon H+, e o S2-. Então, o que caracteriza os ácidos, segundo Arrhenius, é a liberação de íons positivos, né, em contato com a água. O ácido se ioniza, liberando como íon positivo apenas o cátion H+, como a gente observa aqui. Gente, essa videoaula foi bem simples, né? Apenas características gerais acerca dos ácidos, conhecendo um pouquinho dos ácidos que estão presentes no nosso dia a dia. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê o seu like. Participe sempre do nosso canal. Até a próxima!